Está no ar mais um episódio, então, do nosso podcast Saúde e Bem-Estar aqui na tua Rádio Alvorada. E hoje o nosso tema é tricologia médica. E para conversarmos então hoje sobre tricologia médica, estou recebendo a nossa convidada, a doutora Aline Colete, que está então fazendo um trabalho nessa área, né, de tricologia, tanto na parte de cuidados com o cabelo, como de implantes capilares. Bem-vinda, doutora Aline. Obrigada, doutor Jefferson. Isso mesmo. Olá, pessoal. É um trabalho extenso, né? Um trabalho muito bonito, a tricologia, e é isso, ele vai desde a prevenção, o diagnóstico, né, adequado no tempo oportuno, e o tratamento, que ele pode ser um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico, que é o transplante capilar. E ainda temos hoje, Aline, uma questão de tabu, eu acredito, nessa parte da calvície. Isso. As pessoas ainda tendo uma dificuldade em aceitação. Isso é uma realidade? Isso. O que acontece hoje é que as pessoas, grande parte ainda das pessoas, elas pensam que a calvície é algo que tem que ser aceito como um destino, né? Então as pessoas acreditam que, é da minha genética, é da minha condição, tem que evoluir assim e eu vou aceitar a calvície e não vou tratar. E realmente, né, a calvície ela é uma doença, a alopécia, ela é conhecida entre a classificação internacional de doenças como CID, né, a alopécia, e dentro da alopécia existem vários subtipos, né, de acordo com a sua causa, e o tratamento dela, cirúrgico, realmente ele tem vamos dizer que é pouco tempo, ele está ainda adolescente. O transplante capilar ele surgiu na década de 1939 aproximadamente no Japão, onde o médico, para tentar repor ali tecidos, fios de queimaduras, de acidentes na Guerra Mundial, ele tentou tirar enxertos do próprio corpo para colocar fios. Então, desde aquele momento ali, dos anos 1939, essa técnica vem sido aprimorada, né, dos Estados Unidos e depois do resto do mundo para transformar esse tratamento na parte capilar da cabeça, né? Então, foi tirada a descoberta aos poucos, né, a área doadora, que é a área de trás do couro cabeludo, onde pode retirar fios saudáveis para colocar na área que a gente deseja tratar. A gente fala muito quando entra na parte estética, assim, muito na questão de mulheres, mas hoje homens também buscam muito esse tipo de tratamento. Acho que esse tabu acabou sendo um desafio até, acho que na aceitação no público masculino. Isso. Tu tem tido busca bastante, tanto de homens quanto de mulheres? Tanto de homens para mulheres. No homem, ele está agora descobrindo, na verdade, que ele não precisa aceitar a calvície. E o trabalho é realmente de educação, de conscientizar para as pessoas entenderem que existe tratamento e que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor vai ser o resultado, o prognóstico. Então, quanto mais cedo diagnostica, quanto mais cedo começa a tratar, menor vai ser a intervenção, né? Seja o procedimento de transplante ou a terapia capilar. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Porém, na mulher a gente tem alguns outros tratamentos a mais, né? O homem tem o transplante capilar masculino, né? E a mulher tem o transplante de região frontal também, que é muito comum que a mulher, ela, às vezes, tem a testa um pouquinho mais comprida. Então, nós temos o transplante long hair, que é uma técnica que tira fios longos da parte de trás do couro cabeludo na região occipital, posterior, e é colocado na região frontal para reduzir a testa. Então, no homem é utilizado, né, além do capilar, a barba, também pode ser feito transplante de barba, e na mulher, região frontal, transplante de sobrancelhas, né, que é uma inovação, assim, que as pessoas ainda não conhecem muito, né, mas já estamos, assim, divulgando para que conheçam. E a parte preventiva, eu acho que a parte preventiva, ela não tem, assim, homem e mulher, para todos, né, e ela é muito promissora. Hoje, na questão da calvície, está se falando muito na questão de implantes, mas não acaba sendo a primeira linha de tratamento. Não, exatamente. O transplante capilar, ele é a consequência, ele vem para complementar um tratamento clínico da calvície. Então, como que começa o processo? Primeiro, a pessoa percebe
que começou a afinar os fios, que está aparecendo alguma área ali de rarefação, né, uma queda normal, ela procura procura o médico, né, para fazer um diagnóstico, porque nem toda calvície ela é igual para todos, né, tem a mesma causa. E aí, a partir desse diagnóstico, se começa um tratamento, tá? O tratamento, ele é clínico, onde vai ser feita uma reposição de acordo com a necessidade do paciente, seja nutricional, hormonal, redução de estresse, inflamatória, né? Então, desde de todas as bases que a gente puder pegar para descobrir de onde vem essa calvície, então a partir dali vai ser proposto um tratamento e depois da estabilização dessa calvície é que se vai pensar num transplante capilar para complementar esse resultado do tratamento clínico. Inicialmente, então, pode-se dizer que tem que entender que a queda de cabelo é o sinal de alguma coisa. Exatamente. A queda de cabelo, ela é sinal de que alguma coisa lá dentro está em desordem. A gente não pode pegar uma receita genérica de... é que se fala muito do minoxidil, né? Minoxidil, finasterida, tomei, não resolveu. Por quê? Porque não foi feito o diagnóstico completo de dentro do paciente. Ele não sabe, na verdade, o que estava causando essa calvície. E hoje acredito que por nós estarmos cada vez com menos tempo de preparação alimentar, acho que a parte carencial é um dos desafios que talvez que a gente mais encontra no dia a dia, no geral. Exato. E na parte da tricologia também é algo que encontra. Muito. Assim, a tricologia ela anda muito com a nutrição, né? E agora em junho eu fui na China, em Guangzhou, tive um congresso e se abordou muito essa parte, né? Da gente ampliar o nosso olhar para as causas de queda capilar. E aí entra a obesidade, né? Porque a obesidade ela vai gerar um processo inflamatório, não só na parte, né, do nosso metabolismo em si, mas também até no bulbo capilar. E isso vai, a longo prazo, gerar uma calvície. Então, tanto a obesidade quanto a desnutrição, quanto a perca de peso também acelerada, né, como acontece com o uso de tirzepatida, semaglutida, né, que são as canetas injetoras, a própria cirurgia bariátrica, que também, por outro mecanismo, ela vai reduzir a absorção intestinal dos nutrientes que compõem ali o bulbo capilar. Então, você percebe que é muito amplo e a gente não consegue colocar um único medicamento ou um único pote, né, de cápsulas de vitaminas para poder resolver a calvície. E no pós-transplante se faz, esse cuidado também deve ser seguido. Exatamente. Então, assim, o transplante ele não acontece só lá no dia onde são colocados fios. O transplante ele acontece desde o momento da avaliação inicial, quando a gente consegue olhar um paciente como um todo. Eu costumo, né, na minha prática, eu sempre mando para o paciente uma ficha com anamnese, todos os dados de quando começou essa calvície, o que ele já fez de tratamento, histórico familiar, histórico pessoal, doenças imunológicas, reumatológicas, cirúrgicas, às vezes o próprio estresse, né? E aí a gente consegue, já com aquele pré-funil, a gente já consegue ter algum norte que vai direcionar a causa dessa calvície. Aí, com isso, a gente faz os exames de laboratórios, que a gente também consegue ter um olhar mais específico, né, de como está o paciente hoje, de ponto de vista hormonal, nutricional e inflamatório. Aí sim a gente propõe um tratamento, né, que ele vai ser clínico, onde eu vou trabalhar tanto com a reposição como o controle ali daquilo que foi encontrado que está em desordem naquele momento, e também o transplante capilar, se for encontrado ali na tricoscopia e na qualidade, né, do couro cabeludo do paciente e da área doadora, que ele está realmente no momento. Pode acontecer que o transplante não seja indicado naquele momento. Então, às vezes, precisa de um tratamento por um tempo. Os livros falam, então a literatura médica, ela fala de até 2 anos de tratamento clínico para estabilizar a calvície. O que é estabilizar a calvície? É fazer um controle, um balance entre reduzir a queda capilar, né? Mandar uma mensagem para o couro cabeludo de que ele precisa parar de destruir os folículos e mandar também uma mensagem de vascularização, onde ele vai aumentar a circulação sanguínea no couro cabeludo e vai, assim, poder receber aqueles nutrientes que a gente está colocando nele. Então, quando estabiliza a calvície, o paciente, aí sim, depois de estabilizado, a gente vai ver o que precisa fazer de transplante capilar para complementar o resultado. Mas de forma isolada, não. E aí, depois do transplante, a gente faz o segmento posterior. E aí vai até 18 meses. Então, muitas vezes, o transplante capilar, ele acaba não sendo
o tratamento total da calvície, digamos assim. Não. Ele acaba sendo uma finalização. Exatamente. Né? Que eu acho que muitas vezes a gente ainda tem até um certo preconceito, às vezes, de entender a questão do transplante. Tá todo mundo transplantando. Mas só que às vezes acaba acontecendo até de indicações incorretas. Exatamente. Às vezes fora até do Brasil, a gente conversava, né? Esse é o problema. De ter uma questão apenas, vamos fazer o transplante, mas não entender que o corpo da pessoa talvez não esteja preparada, que não seja o melhor momento para receber, porque a gente existe graus de calvície, né? Existe Acho que graus. até é algo interessante de gente debater, porque às vezes tem aquela questão da pessoa, ela tem um grau já acelerado, né, avançado, e daí acha que já tá tarde para buscar e talvez não esteja. Não. E tem aquela pessoa que tá num grau tão inicial e que quer ficar esperando. E quer ficar esperando. Acho que isso é legal de nós, talvez até trazer pro nosso público, porque quanto mais cedo, melhor. Mas exatamente. também não é se tá tão tarde que também não deva procurar ajuda. Que também não dá para fazer, né? Exatamente. A calvície, quanto antes você começar a tratar, vai ser melhor porque você vai estabilizar, você vai receber o tratamento para paralisar a queda por ali e ela não vai progredir. Então, você vai evitar precisar fazer um transplante capilar. E também, se ela já está avançada, é bom consultar para conhecer o que tem de tratamento que pode restaurar aquela área que foi lesionada. Então, sempre o ideal é consultar. Por isso que entra ali o problema de fazer o transplante longe de casa. Porque você geralmente manda uma foto, então você não tem uma avaliação minuciosa com o médico dali de como está a sua área doadora, como está o seu organismo para receber o transplante. E às vezes o paciente vai naquilo, a clínica faz às vezes muitos fios, né? Vende aquela ideia que faz muitos fios, e às vezes o paciente não precisa de muitos fios. Ele precisa de cuidado, ele precisa de parar a queda. Então, é muito importante entender que precisa, sim, de um segmento. Antes, durante e depois. Porque entra também a qualidade do fio, né? Exatamente. Não adianta eu colocar 10 mil fios que não tem ali o bulbo capilar íntegro, que não vão, né, ficar viáveis para crescer depois ao longo da vida. Existem hoje várias técnicas de transplante. Poderia explicar um pouquinho? Até porque eu até como médico também desconheço, mas... Sim, então eu vou te explicar. Quando o médico japonês começou lá na Guerra Mundial, ele começou tirando enxertos, né? Ele tirava pedaços grandes ali, né? Que era a FUT, que inclusive tem pacientes aqui que começaram, né, fazendo no Brasil ali nos anos... a partir dos anos 80, 60, 80, já começaram a fazer... Acabava retirando pele junto também. Isso, pele era tirada e ficava uma cicatriz, assim, linear no couro cabeludo do paciente, né? E dava aquele aspecto de boneca. Por quê? Porque também eram colocados em placas, né? Assim, era colocado enxertos. Então, não ficava muito estético. Depois foi se evoluindo para a técnica FUE, que é a unidade, extração, né? Por unidades foliculares ali individuais, né? Unitário. Com a FUE é feito como se fosse uma broquinha. A gente anestesia a área doadora, que a gente chama área occipital, e é colocado como se fosse uma broca. A gente usa punts de acordo com o diâmetro do fio, né? De acordo com a genética, a pessoa tem um fio mais grosso ou mais fino. Então, de acordo com essa genética, a gente vai, digamos assim, brocar um termo, né? Brocar esse fio, tira ele um por um, prepara ele no gelo, separa, conta, e depois ele vai ser colocado na área receptora. Um a um também. Essa é a técnica FUE. Mais recentemente, nós temos também a técnica no shave, que é sem raspagem, que ela utiliza fios longos, que é a técnica chamada long hair. Essa técnica ela vai trazer uma melhor previsibilidade, porque você vai ver os fios já posicionados e no tamanho que eles vão ficar normalmente, né? Então, você já sai da cirurgia com aquela ideia de como vai ficar o procedimento, né? E não raspa a área doadora, que é muito legal, porque geralmente o paciente na técnica FUE, que é fio a fio, tinha que raspar toda a cabeça. Só que qual é o contra, né? Na técnica FUE, que a gente raspa, ela é boa porque você consegue dar muita densidade, porque você tem uma melhor visualização da área que você vai implantar, você tem liberdade para trabalhar ali. Na técnica long hair, ela é um pouquinho mais, digamos assim, um contra, porque ela vai ter uma limitação da quantidade de folículos, que ela vai ser fios longos, né? Então, os fios longos, ele vai ter um maior trabalho para retirar e uma dificuldade, digamos, um pouquinho maior para você colocar vários fios no mesmo lugar que teria na técnica fio a fio. Benefício, outro, né? A técnica long hair, ela serve muito para sobrancelhas. Então, nas sobrancelhas, que é uma técnica que a gente utiliza para repor os fios também de forma definitiva na mulher,
ela utilizando a técnica long hair, a gente consegue ter uma previsibilidade de como vai ficar a sobrancelha, o que é muito legal. Acho que até a questão hoje, a gente fala muito em questões de ser estético, né? Mas muitas pessoas sofrem com isso, né? Principalmente, eu acredito que as mulheres na questão de sobrancelha, né? Não estou generalizando, mas eu acredito que a procura maior para essa parte facial sejam mulheres. Sim. E a gente vê muito a busca, né? No passado, ou até não, ainda temos hoje profissionais que fazem, e acredito que as mulheres buscam, que é a pigmentação, né? Micropigmentação, faz a tatuagem, né? Isso. E muitas acabam fazendo por não ter sobrancelha. E a busca hoje por esse método, acredito que muitos ainda nem saibam que há essa possibilidade. O que aconteceu, né? Nos anos ali 60, 70, teve aquela moda de raspar, deixar a sobrancelha bem fina. E às vezes mulheres que tinham até a sobrancelha grossa findaram raspando, né? Tirando, extraindo muito com pinça, o que causou um afinamento da sobrancelha. Então, a moda, ela vai sempre evoluindo, né? Então, uma hora tá na moda sobrancelha fina, depois grossa, e as mulheres, elas tentam acompanhar isso. Então, agora, né, nos últimos anos, as mulheres têm lutado para tentar engrossar a sobrancelha para dar naturalidade. Então, a micropigmentação, ela vem se atualizando também para tentar auxiliar as mulheres a dar um formato para a sobrancelha. E é muito interessante o que a micro, ela ajuda a complementar. Então, assim, no caso onde a paciente ela já tem fios e deseja dar uma melhoria, a micro ela é muito boa. Mas o transplante capilar ele vai atuar realmente na parte que ela tem uma falha muito grande de sobrancelhas ali. Por exemplo, quimioterapia, onde se perde ali os fios, né? Uma cicatriz, queimadura. Então, são procedimentos que a micro não vai deixar tão estético, às vezes, tão natural como um transplante de sobrancelha. E a vantagem do transplante é o quê? Que o fio vai crescer definitivamente para o resto da vida. Então, não vai exigir manutenção para criar fios, e sim somente para moldar. A sobrancelha ela é um pelo, né? Diferente ali do cabelo, ela tem suas particularidades na formação. E a área doadora da sobrancelha também é cabelo. E esse cuidado, porque pode ser que desenvolva de forma mais grosseira, vamos ao termo assim. Exatamente, tem que ter todo um cuidado para selecionar esses fios. Por quê? Porque a sobrancelha, como você falou, são pelos. E quando a gente faz o transplante, a gente coloca cabelo. Então tem uma diferença de espessura e de cor nesses fios, quando a gente fala de fios e quando a gente fala de cabelo. E aí, esses cabelos que são colocados ali na sobrancelha, eles têm que ter todo um trabalho de lapidação para não colocar fios de 2, 3 ou até 4 unidades foliculares no bulbo. Então, a gente precisa lapidar para que eles fiquem finos, né? Para que gerem um aspecto de leveza e naturalidade. Porém, realmente, esses fios, eles vão crescer, esses cabelos, eles vão crescer ali como cabelos da cabeça, vão crescer bastante. Então, ele vai ter uma velocidade de crescimento maior que vai exigir você fazer um design rotineiramente, né? Para você conseguir moldar ali e posicionar esses fios da forma que harmonize melhor com o rosto. E na questão do homem, acho que a procura maior, tirando do cabelo, seria a barba. Também segue o mesmo modelo. Na barba, já é bem mais interessante, porque a barba, ela vai se beneficiar dos fios mais grossos, então os fios mais escuros, porque vai moldar ali o rosto do paciente. Então, é muito bom o resultado da barba. Também é trabalho igual de cabeça, porque você vai ver que é uma região que, dependendo do paciente, tem muita necessidade de fios. Então, é diferente, né? Às vezes, de você completar, fazer um detalhe, ou você fazer uma barba completa. Mas o resultado é muito bom, fica muito bonito. E os pacientes gostam. E a questão de tempo, assim, de recuperação, tempo de preparo, né? Eu acho que isso também é uma das perguntas, acaba que as pessoas devem ter muita curiosidade. Então, o que acontece? O transplante capilar, ele é um procedimento médico ambulatorial. Então, é um procedimento que você chega na clínica no dia do procedimento, é feita anestesia local, e após o procedimento, não tem limitação física. Então, o paciente, ele só precisa ter o cuidado com respeito a tocar nos fios. Então, é como se fosse uma plantinha que a gente tivesse colocado ali na terra. O couro cabeludo é a terra e os fios são as plantinhas. Então, ele precisa de um tempo para cicatrizar e aderir
no couro cabeludo. E nesse período, a gente diz assim que é 50-50. Metade do resultado é o que a gente faz na clínica e o outro 50% é o cuidado que o paciente tem depois. Cuidado de quê? De não bater, não coçar, não raspar, evitar sauna, vapor, né, intenso, sol, chuva. Para quê? Para preservar aquele folículo no tempo que ele precisa levar para se reintegrar naquele novo lugar, espaço que ele vai ocupar na cabeça. Mas fisicamente não. Fisicamente o paciente ele consegue fazer todas as atividades normal, então dependendo do trabalho do paciente e das condições climáticas que ele se expõe para desenvolver o trabalho dele, ele está liberado em 3, 4 dias para trabalhar. Para trabalhar. E o resultado, assim, leva quanto tempo? Então, quando o paciente faz o procedimento, ele vai passar por um processo de queda capilar nos primeiros 3 meses. Então, aqueles fios que a gente colocou, eles vão sofrer uma queda, que é uma queda que se diz que é o processo de adaptação. Então, o bulbo ele vai se reintegrar no couro cabeludo e aquele fiozinho que ficou para cima, ele vai cair. Ele vai soltar e a partir dos 3 meses ele vai começar a entrar no ciclo normal do teu organismo. Então, a partir dos 3 meses, ele começa a crescer. O ciclo capilar ele tem uma fase de formação, crescimento e queda. Isso é normal. Então, por mais que seja um transplante, esse fio ele vai estar sempre caindo de acordo com a memória genética de cada pessoa. Algumas pessoas os fios duram mais tempo e outras os fios duram menos tempo. Mas sempre vai ter esse processo. Em média de 1 ano a 1 ano e meio, a gente tem o resultado definitivo do transplante. Então, ali a gente já consegue ver uma média, né, de que ficou ali, qual a densidade, qual foi o resultado do transplante. E nesse período de 1 ano, 1 ano e meio, também é necessário fazer o acompanhamento. Isso. Porque eu acredito que, principalmente quando é carencial, a reposição, o acompanhamento metabólico também é importante. Isso, assim, eu digo, né, falo assim, um dos meus diferenciais, né, assim, primeiro a avaliação completa antes, né, e depois o segmento, né, pós-procedimento. Então, os meus pacientes, eles são todos educados. Eu digo assim, eu não engano ninguém. Eu explico para o paciente qual a causa da calvície dele e ensino ele como ele vai tratar. Então, quando ele faz o procedimento comigo, a gente passa 1 ano ali juntos, mensalmente, acompanhando, vendo, verificando como é que estão os laboratórios, tricoscopia, identificando qualquer processo que possa estar alterado. Uma infecção, uma crosta, uma caspa. Isso a gente trata ali juntos, né? E eu digo assim, o paciente ele vai estar sempre orientado, né, de como ele vai fazer para dar o segmento para manter esses fios para sempre. Então, esse segmento ali por 1 ano, ele é crucial. Ele é muito importante para o resultado ao longo da vida ali do transplante. E alguma medicação, assim, que é necessário utilizar para tentar evitar, digamos assim, uma rejeição? Acredito que seja baixo o índice, porque, assim, é autotransplante, né? Assim, porque às vezes a gente fala transplante e a gente relaciona muito a transplante cardíaco, renal, que a gente tem um outro doador externo. Mas, assim, a gente tá pegando, né, da própria pessoa e colocando na mesma. Então, acredito que a chance seja praticamente zero. Quando a gente fala de transplante capilar, a questão de rejeição, ela é nula, né? Mas o que acontece? Existe um cuidado com esses folículos quando eles estão fora do organismo. Então, a partir do momento que você tira, que está fazendo a extração, que é a primeira fase do transplante, esses fios eles precisam ser armazenados de forma adequada, com uma temperatura e uma solução que vai manter a vitalidade deles. É nesse momento que a gente vai definir se os fios vão ter uma adesão, vamos supor, 100%, 95%, ou se eles vão perder a vitalidade. Então, o cuidado que a gente tem com o fio ali durante o procedimento, o tempo que ele fica, então a gente acredita, né, que o nosso trabalho quanto equipe, ele tem que ser voltado para minimizar o tempo que esse folículo vai ficar fora da cabeça. Por isso que é bom fazer cirurgias menores, que garante um resultado melhor para o paciente. E pode também segmentar os procedimentos. O ideal seria isso. O ideal é não fazer cirurgias extensas, né? Muitos falam de giga-sessão, né? Mas a gente tem que agir de forma correta, né, com o paciente e explicar que tem que fazer um cálculo, né? O paciente tem que entender que você vai tirar fios da área doadora, que às vezes ela é 6 centímetros, né? Digamos 7 centímetros, e vai colocar numa área receptora que tem 15, 18 centímetros. Então, assim, não fecha a conta. Ou você vai ter que tirar tudo que tem na área doadora para colocar na área receptora, ou você vai fazer um cabelo com uma baixa densidade. Então, às vezes, a pressa, ela vai ser inimiga do resultado que o paciente quer. E nós, como profissionais, a gente tem que ser transparentes
para que o paciente ele saiba, né, da condição e da necessidade, às vezes, de fazer até 2 intervenções. E são muitos folículos, na grande maioria. São muitos. Dependendo da área, do tamanho da área que o paciente tem calva. E para isso precisa de uma equipe. Uma equipe bem completa. Nós trabalhamos com aproximadamente 3 técnicos que ficam na parte ali de lapidação, armazenamento dos folículos, organização da sala e auxílio também na implantação. Então, tem uma enfermagem também que trabalha ali junto, que vai estar monitorando sinais vitais, é feita a triagem do paciente, colocamos um acesso ali venoso, hidratação. Então, é um processo bem complexo e isso é até importante falar, né? Porque não é um procedimento que eu faço sozinha. E isso também atribui, né, o valor do procedimento, o custo que ele tem e as horas de procedimento. Então, é um procedimento extenso, é um procedimento trabalhoso, é um procedimento que precisa de muita minuciosidade para você conseguir entregar um resultado de qualidade e precisa de equipe. Então, não é só um transplante, é uma cirurgia, né? Um procedimento que ele é complexo, grande e dele depende, né, a qualidade do resultado para o paciente. E tem uma idade mínima, assim, para fazer hoje? Porque, assim, não é tão comum em crianças ou jovens, adolescentes, mas quando são predisposições genéticas, né? Porque a alopécia, ela pode ser genética também, né? Existe hoje uma idade mínima para se esperar, para poder indicar, assim, óbvio, após um acompanhamento clínico? Isso. A idade inicial, ela vai ser definida de acordo com a causa da calvície. Então, por exemplo, se você quer, vamos supor, reparar uma cicatriz, não precisa ter uma idade, né, para estabilizar a calvície. Você pode fazer no momento que o paciente atinge ali a maioridade, que ele já está desenvolvido mais ou menos o tamanho que ele vai ficar, a gente pode fazer o procedimento. Ou se é um caso, por exemplo, uma entrada, algo pequeno, você pode fazer em qualquer momento. Agora, casos extensos, né? Vamos supor um caso de uma alopécia genética, que ela tem uma evolução muito rápida, digamos assim, que geralmente pode acontecer antes dos 30 anos, a gente orienta, antes do transplante, fazer um tratamento clínico muito rigoroso para parar essa queda. Porque, às vezes, se o paciente estiver no pico de queda capilar e a gente fizer o transplante, ele pode até continuar evoluindo a calvície, né, se ele ignorar a etapa do tratamento. Então, quanto mais idade o paciente tem, às vezes o paciente, 69 anos, 70, se supõe que ele já teve uma estabilização hormonal, digamos assim, e a gente precisa ser tão criterioso para fazer um tratamento contínuo, né, e o paciente mais jovem, sim, precisa de mais atenção para poder fazer o transplante. Ele, sim, precisa de um segmento mais adequado. Tem uma faixa etária hoje dos que mais procuram? Olha, os pacientes a partir dos 45 anos até 65 anos, é uma média que tem uma procura maior. Tanto homem quanto mulher. Homem quanto mulher. E algum... Inclusive a mulher também de sobrancelha também já é uma mulher um pouquinho mais abaixo dessa fase. Já está entre os 30, 45, já procura o transplante de sobrancelha maiormente. Uhum. E algum caso, assim, legal, assim, bacana de compartilhar que tu tenha tido nos últimos tempos? Olha, eu tive um caso bem legal agora há pouco tempo, que foi um caso, assim, de uma cicatriz, né, que o paciente, ele procurou, ele tinha já a cicatriz há muito tempo, e era algo que preocupava ele, né, que causava um desconforto, mesmo ele cortando o cabelo baixo ali, ele não conseguia, né, se gostar, se ver como realmente ele era, né. E então, assim, para mim marcou muito, porque eu consegui ajudar ele, né? Então, assim, de uma forma que, apesar de ser uma cirurgia pequena, mas é uma coisa que não tem, às vezes, tanta divulgação, tanta procura, e faz um diferencial, às vezes a pessoa não sabe que tem um tratamento, né? E ele procurou, né? Então, ele viu ali que poderia ser uma possibilidade para recuperar a autoestima dele, e a gente conseguiu ajudar. Então, assim, pra mim marcou muito, né? E claro, o primeiro transplante a gente nunca esquece. Eu lembro, assim, que meu primeiro transplante, eu chorei, assim, no final, de ver a felicidade, quando eu me dei conta. Primeiro transplante, quando eu terminei o procedimento, que eu vi que foi eu que fiz e que o paciente que mudou. Eu vi no paciente a mudança que ele teve, sabe? A mudança pro bem. E aquilo ali me marcou muito.
porque eu sou cristã, então eu queria fazer algo que fosse além da estética, eu queria fazer algo também que tocasse a vida das pessoas, né? Que alcançasse elas, que pudesse melhorar a vida delas de alguma forma. E isso me intrigava às vezes quando eu escolhi o transplante capilar, porque eu não sabia se isso seria só algo estético, né? Ou se seria algo que eu poderia, digamos assim, alcançar alguém, tocar, né, a alma da pessoa, assim, algo. E aí ali eu percebi que sim, que era algo que você consegue... às vezes é um sonho da pessoa da vida inteira, né, de muito tempo, e a gente ter a possibilidade de ajudar ela com isso é muito gratificante. E eu acredito que a gente vê muito isso na questão da autoestima, mas vê e não vê, né? Aquela coisa que tu tem a sensação que a pessoa talvez esteja sofrendo, porque a gente vê aquele homem ou aquela mulher que puxa o cabelo para um lado para dar uma escondidinha, né? Ou acaba usando bastante boné para esconder a calvície, ou a mulher acaba usando lenços ou penteados que tentem esconder aquela calvície. Então, esse é um sinal que tá sofrendo, né? Se você tá tentando esconder, você tá sofrendo. É porque, assim, as pessoas têm que ter um limite de dizer assim, porque é estética, é só estética. Mas, às vezes, a estética, ela não é só para as pessoas de fora. A estética é para a pessoa em si, é sobre como ela se vê no espelho. Então, assim, a gente não pode julgar a pessoa, porque eu tô fazendo porque eu quero que os outros me vejam assim. Não, a pessoa tá fazendo porque ela quer mostrar a imagem que ela sente que ela pode representar. Então, por exemplo, o paciente que chegou e me disse que usava boné para ir em casamento. Imagina, uma roupa social, uma roupa formal, e ele tinha que colocar um boné, e às vezes não sabia nem que boné usar, porque, né, o que tu vai usar numa ocasião dessa? Então, é uma coisa que mexe com o estilo de vida, como ela se veste, como ela entra nos lugares. Então, assim, vai muito a fundo, né? Não é só um procedimento estético. Então, é algo que está para somar, e a gente está para ajudar. E estamos para ajudar da melhor forma, né? Não só vender um procedimento, que eu acho que isso não faz parte do Código de Ética Médica. Tanto que a gente não fica dando preço, né? A gente não pode dar preço para o paciente de forma genérica. Por quê? Porque é algo que a gente vai conhecer, pegar na mão do paciente, e juntos a gente vai encontrar o que ele precisa, né? Qual tratamento precisa e quando ele precisa. Então, isso, assim, é algo que eu tenho, assim, o meu diferencial. Por mais que isso às vezes me custe perder, né, um paciente, mas eu quero ter pacientes que tenham segurança, que tenham confiança com o profissional que eles vão estar consultando. É que o valor do procedimento não é só financeiro, né? Não. É o valor da entrega. Tudo. Preparo, tem que ter preparo, tem que ter estudo, tem que ter toda uma logística, uma gestão. É muito complexo, não é só chegar no procedimento. Por trás dos bastidores, para o procedimento acontecer, existe uma equipe muito grande que teve que pensar e se programar para isso. E dentro dos temas, Aline, você acha que tem alguma outra curiosidade, algum tópico que é importante a gente trazer para o nosso público? Eu acho que é isso, assim, eu acho que quero que as pessoas entendam, né, que existe tratamento e que elas não ignorem, né, os sinais iniciais, porque é muito comum, e isso é uma coisa que me entristece também, é o paciente que às vezes ele percebe que está com a queda capilar, percebe que tem um afinamento, mas às vezes ele diz, eu vou esperar um pouco, né? Vou deixar para ano que vem, para daqui a 2 anos. E vem, e quando eles voltam, a calvície já está maior. Então, assim, às vezes um tratamento clínico, né? Algo que a pessoa pode fazer, que às vezes é mais simples do que um transplante capilar, mas que vai refletir no resultado dela lá na frente. Então, eu quero, assim, trazer, assim, essa chave, assim, a prevenção, né? Tratar, prevenir. Eu adoro a prevenção, porque ela é uma coisa que ela te dá liberdade. Então, assim, o paciente ele tem liberdade de entender como o seu entorno, como seu sono, seu estresse, sua alimentação, ela está influenciando no seu adoecimento. E quando o paciente ele tem essa consciência, ele não entrega só na mão do médico a responsabilidade de resolver o problema dele, mas ele entende que é algo que ele precisa fazer para poder melhorar, né, o adoecimento. Eu acho que essa é a nossa missão também como médicos, né? Dar para o paciente a ferramenta para ele entender que ele também é um agente transformador da saúde dele, né? Da sua própria realidade, né? Então, na dúvida, buscar uma avaliação para saber. Busca o seu médico, tem um médico de confiança, né? Uma pessoa que vai e conversa, né? Procura uma avaliação para entender clinicamente ali como é que tá tudo. Às vezes uma pressão alta, às vezes o próprio tabagismo, às vezes tá com diabetes controlado, tá obeso. O estresse. Às vezes nem eu, às vezes talvez um nutrologista, né? Às vezes um médico, né? Um psicólogo, um psiquiatra vai ajudar, às vezes com alguma causa que indiretamente tá levando a calvície, Então, não, ótimo. Nós estamos aqui para, né, nos ajudar, e eu acho que isso, a diversidade, né, as especialidades, cada um com a sua parte tem
tudo assim para contribuir na saúde do paciente e na calvície, né, especialmente. Não, muito bacana, Aline. Eu acredito que ainda são alguns desafios e tabus, né, que devagarinho a gente vai quebrando. Agora eu acredito que está se popularizando muito aí as técnicas, né, as pessoas estão tendo mais acesso. Acredito que a internet, né, as redes sociais nos propiciam a cada vez mais ter informações a respeito e que eram coisas que você disse, né, já desde a década de 50 já começava -se a ter, mas agora que está começando a se popularizar aqui no Brasil. Então... E nós estamos aí procurando técnicas, se atualizar, né? Então, assim, a gente procura trazer informações, conhecimento, estudar sobre o assunto para trazer aqui para a região, para que as pessoas aqui não precisem se deslocar para procurar esse atendimento, né, em outro lugar. Então, a gente é uma coisa que ela tá amadurecendo, né? Tá crescendo, tá vindo conhecimento, tá tendo estudos e a gente tá procurando, tá indo atrás, né, do conhecimento para ter isso aqui, para nós, né, pra gente, pra região. Gostaria então de agradecer por ter aceito o nosso convite para falarmos um pouquinho sobre os transplantes capilares, a saúde capilar. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Gostaria de entregar então um presente aqui da tua rádio. Ai, né? Obrigada. Um presente do nosso patrocinador aqui. Obrigada. E... Nossa, que bom. E agradecer então, realmente, né? Um assunto muito bacana, que acredito que trouxe muitas curiosidades aí, né? E aonde que fica a tua clínica, caso o pessoal gostaria de procurar um atendimento? Sim, eu estou localizada em Camargo, na Clínica Fiore, Rua José Miri, 391, Centro, em Camargo. Então, agradeço mais uma vez. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores também, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, o Ticiane Laboratórios, ao Dr. Rodrigo Balotin, urologista, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio e Vídeo e ao Odonto Rigo. E gostaria de agradecer a você por nos acompanhar em mais um episódio aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast e convidá-lo para na próxima semana nos acompanhar em mais um episódio com uma nova temática. Até lá!